aqui para partilhar o pão da vida conosco. Irmão Antônio Marcos, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Ele te use mais uma vez e que a mensagem que você tem aí possa alcançar a nossa vida, transformar o nosso coração e que cada um que acompanha essa live nessa noite tenha a sua vida edificada pelo poder da palavra de Deus. Deus te use, meu irmão. Muito obrigado por estar conosco. Amém, pastor. Tá ouvindo minha voz direitinho aí? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Então, tá bom. Queridos, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui juntos para compartilhar com vocês o pão da vida, como diz o pastor, a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês nesse momento para juntos fazermos uma oração, né? Aliás, vamos fazer oração, vamos ler Apocalipse capítulo 7, para que a gente possa ter uma compreensão clara do que nós vamos estudar nessa noite. Apocalipse 7, versículo 2 e 3, vem dizendo assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado ordem para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Com esse pensamento, eu quero agora sim fazermos uma oração. Pai querido e Deus eterno, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, pedimos que nesse momento, mais uma vez, o Senhor possa ungir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a tua palavra possa sim fazer uma diferença na nossa história. Que esse tema, selados para a eternidade, possa ser o divisor de águas a partir de hoje na nossa vida. Que possamos viver uma vida de comunhão clara com o Senhor. Porque esse assunto sobre o selo de Deus é um assunto tão delicado, mas tão sério, que poucas pessoas imaginam, poucas pessoas irão receber esse selo. Por isso, nós pedimos que o Senhor abra não só a nossa mente, mas também os nossos olhos da fé, para enxergarmos em que condições nós nos encontramos nessa noite e que o Senhor possa dar um restart na nossa vida, um recomeço, para que nós possamos receber, ter condições de receber o selo de Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma bênção o texto de Deus de hoje do Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. E como nós vem falando aqui, o selo de Deus é algo importante, algo especial. O capítulo 7 de Apocalipse, ele está no meio do 6º selo e do 7º selo. Porque no capítulo 6, versículo 17, foi feita uma pergunta. Então, o capítulo 7, ele é a resposta para essa pergunta. Vocês lembram muito bem que aqui no capítulo, vai dar minha Bíblia de novo aqui, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos assim: Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por causa dessa pergunta, Deus dá uma pausa entre a revelação dos selos e responde essa pergunta. Quem irá ficar em pé no dia da volta de Jesus? Somente aqueles que receberem o selo de Deus. E eu e você sabemos o que é o selo de Deus e para que ele serve. O selo de Deus, no passado, ele representava muita coisa. Se nós pegarmos o período do povo do Egito, você percebe que quando Deus derramou a última praga, Deus colocou um sinal no seu povo. Qual era o sinal? Eles deveriam matar um cordeiro, comer aquele cordeiro, pegar algumas folhas com ervas e então pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Este era o sinal de que aquele povo era o povo de Deus. E quando a 10ª praga veio, em cada casa que tinha esse sinal, essa marca de sangue, o anjo não entrava. Então, nada acontecia de ruim. E você vai perceber que todas as pragas caíram só no Egito. Aonde o povo de Deus estava, não caiu uma praga. Mas a 10ª praga foi no Egito inteiro. Ou seja, incluía o povo de Deus. Se eles não colocassem aquele sangue, a 10ª praga os alcançava. Então, na saída do povo do Egito, a 10ª praga foi
um sangue. Você percebe também que no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 ou 6, Deus dá uma ordem. E um tinteiro sai selando o povo de Deus. Quem é que recebe esse selo? Somente aqueles que estavam gemendo e chorando por causa das abominações que estavam acontecendo em Israel. Quem não estivesse gemendo e chorando não recebia o selo na testa. E quem não recebesse o selo na testa era destruído. E mais tarde você vê essa promessa, essa profecia se cumprindo com a invasão de Babilônia, chegando em Jerusalém, destruindo e levando muitos cativos. Né? Nós sabemos bem da história. Agora, para ter um sinal, o selo de Deus, ele precisa de 3 características. E eles se destacam. Ele precisa de um nome, de um cargo e a extensão desse território. Queridos, nós sabemos, de acordo com Isaías, que o selo de Deus, o sinal de Deus está nos mandamentos. Isaías é bem claro ao afirmar para nós: sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8, verso 16. Isso significa que um dos mandamentos tem essas 3 características. E nós sabemos que é o sábado. O sábado é o único dos 10 mandamentos que tem essas 3 características: o nome de Deus, o cargo de Deus e a extensão de domínio de Deus, que é o mundo todo. O nome dele e o cargo dele como criador do céu e da terra. Então, o sábado ele se destaca como um sinal, como um selo de Deus. E quando você estuda um pouquinho mais a fundo, Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12 e 20, ele confirma essa chamada. Ele diz assim, olha, também lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E no verso 20, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Agora, quando você vai para o Espírito de Profecia, Ellen White, ela abre o leque. Ela diz assim, em relação ao selo de Deus: não é algum selo ou marca que possa ser visto. Olha a outra característica desse selo. Ele não pode ser visto. Não é uma marca que você coloca na mão, um carimbo, ou algo quente para ficar marcado pelo resto da vida. Não é isso. É algo que não pode ser visto. E o que é? Ela diz, mas é a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Eventos Finais, página 219. O selo de Deus, na verdade, é a consolidação, é o crente, é o cristão firmado em toda a verdade de Deus. Esse é o selo de Deus. E quais são as verdades? A Bíblia destaca 5 delas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são a verdade. Quando o crente aceita toda essa verdade, ele está recebendo o selo de Deus. O selo de Deus nada mais é do que a crença, do que a aceitação em toda a verdade sobre Deus, quem é Deus, sobre toda a verdade sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo, resumindo, sobre a Trindade, sobre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e em especial os 10 mandamentos, e ainda mais em especial o 4º mandamento, o sábado. O sábado não é o selo sozinho, mas como ele, no grande conflito, ele se destaca, porque o Satanás está atacando muito a questão do sábado, por isso ele vai se destacar. Mas o selo de Deus é a consolidação, o crente firmado em toda a verdade de Deus. Agora, quando é que esse selo será colocado no povo de Deus? Eventos Finais, página 220, diz assim: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, e não é algum selo ou marca que possa ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possa ser abalado. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na verdade, já começou. Ou seja, o selamento ele vai começar assim que o povo estiver preparado para a sacudidura. E ela termina o texto: a sacudidura já começou. Então, o selamento do povo de Deus também já começou. O povo de Deus tem algumas pessoas que estão recebendo o selo de Deus, estão se confirmando na verdade. Agora,
De acordo com esse texto que nós lemos, que já começou, eu pergunto para vocês, quem é que vai receber esse selo? Porque se você acha que é simplesmente você ser adventista, você aceitar a palavra de Deus e está tudo bem, não está. No livro Eventos Finais, no capítulo 15, eu gostaria que você lesse, desse uma lida nesse capítulo de Eventos Finais. Ellen White deixa alguns tópicos sobre quem é que vai receber esse selo. E a primeira característica das pessoas que irão receber o selo se encontra aqui, ó. Os que têm sido membros da família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Primeira característica para receber o selo de Deus, você e eu precisamos ser justos. Se eu e você não formos justos nessa vida, o anjo de Deus não vai colocar o selo dele na sua testa, na sua fronte. Você não vai receber o selo. É isso que o texto está dizendo. Que para mim receber o selo de Deus, eu preciso ser uma pessoa justa. E o que é ser uma pessoa justa? Simples. Nós que estamos na liderança, nós não, vocês, né? Pastor, ancião, diáconos, vocês são mais visados nessa armadilha do inimigo. Imagine agora que eu tenho uma contenda com a minha Eliana. Então, eu me aproximo do meu ancião, no caso, o William, do meu pastor Paulo, e falo assim, ó, Eliana está fazendo isso e isso de errado. Se eles querem receber o selo de Deus, eles precisam ser justos nessa causa. E o primeiro ponto é saber se o que eu estou falando é verdade, se eu tenho prova. Porque se o que eu estou falando é só teoria, não tem prova, eles não podem tomar partido de lado algum, nem do meu e nem do dela. Então, para você que é ancião, que é líder, que está na frente da igreja, vocês vão ser muito bombardeados nessa questão. E se você almeja receber o selo de Deus na sua testa, querido irmão, querida irmã, você precisa, eu e você, precisamos ser justos nas coisas dessa terra. E eu estou falando aqui entre irmãos, mas no dia a dia, no seu trabalho, lá na sua escola, aonde você estiver na faculdade, você precisa ser um crente justo. Caso contrário, o anjo de Deus não vai colocar o selo na sua vida, na sua testa, na sua fronte. É o que o texto está querendo dizer. Uma pessoa justa, uma pessoa que julga e procede segundo a equidade, é uma pessoa reta e íntegra nas causas. É muito mais sério receber o selo de Deus do que nós imaginamos. Não é simplesmente guardar o sábado. Porque mesmo que for só guardar o sábado, o que tem de crente transgredindo, roubando as horas do sábado, nós vamos ver sobre isso. Outro detalhe, quem é que vai receber o selo de Deus? Olha aqui, o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam consciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Eventos Finais, capítulo página 220. Agora entra a questão da guarda do sábado. Além de ser justo, eu preciso guardar o sábado. E quando eu falo guardar o sábado, eu não estou falando simplesmente de você chegar e, eu estou guardando o sábado. Um dos projetos que está acontecendo aqui em Teixeiras e em algumas regiões é o projeto do Pôr do Sol em Família. E isso tem mudado a vida de muitas pessoas, porque tem levado as pessoas a guardar o sábado do horário certo ao horário certo. Porque se eu entro no aguardo, eu não estou falando de pessoas que trabalham em cidades grandes, que largam o serviço em cima da hora, que muitos deles têm que fazer o pôr do sol dentro do ônibus. Não isso. Eu estou falando das pessoas que têm condições de estarem em casa na hora certa para fazer o pôr do sol e não fazem. Das pessoas que têm condições de fazer um pôr do sol melhor para agradar a Deus e não fazem. Esses estão roubando o pôr do sol de Deus. Os horários do pôr do sol. O horário do pôr do sol, exemplo, é 6 horas, eles estão juntando a família 7, 8 horas da noite para orar, sendo que tiveram condições de fazer mais cedo. Esses estão roubando a Deus. E esse projeto do Pôr do Sol em Família tem motivado, pelo menos aqui em Teixeiras, né? Tem motivado as famílias a fazer o pôr do sol no horário certo. Quando termina o sábado, também tem o pôr do sol de agradecimento pelo sábado e a oração para começar uma nova semana. Queridos, eu aprendi uma frase da seguinte forma: tudo que começa errado tem a tendência a terminar mais errado ainda. Se você começa a guardar o sábado fora do horário, como é que você vai guardar o sábado inteiro? Você já começou errado. Já transgrediu o sábado. Acabou. É óbvio que se você pedir perdão, Deus vai te aceitar, vai se arrepender, Deus vai te perdoar. Tudo bem. Mas a sensação de fazer ali naquele horário, você perdeu.
E, às vezes, o pai faz, a esposa não está presente, ou a esposa faz, os filhos estão, os pais não estão presentes. Isso é roubar a Deus. Podendo estar e não estando é roubar a Deus. Então, portanto, meu querido, eu quero convidar você a vigiar na questão dos horários do sábado. Um outro detalhe, que somente esses vão receber o selo de Deus. Caráter semelhante ao de Cristo. Olha só, quando Cristo vier, nosso corpo indigno será transformado e se tornará semelhante ao seu glorioso corpo. Mas o caráter indigno não será, então, santificado. Ou seja, por ocasião da volta de Jesus, o seu caráter não vai ser santificado. O seu caráter precisa ser santificado antes da volta de Cristo. E ela diz, a transformação do caráter precisa ocorrer antes da segunda vinda. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Queridos, o que é um caráter semelhante de Cristo? É uma natureza pura e santa. Ah, Antônio, mas eu sou pecador por natureza. Eu sei, eu também sou. Mas quanto você está correndo do pecado? Quanto você está fugindo do pecado? Quer receber o selo de Deus? Tem que fugir do pecado o máximo que você puder. Caso contrário, você não vai receber o selo de Deus. Quarta característica, os que amam e praticam boas obras. Diz assim, os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Ou seja, por eu ter o selo de Deus, eu vou praticar boas obras. Quinto, os vencedores. Querido, somente os vencedores receberão o selo. Vencedor sobre o quê? Simples, ela diz assim, Testemunho para Ministro, página 445. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão agraciados e receberão o selo de Deus. Somente aqueles que vencem a carne, o mundo e o diabo, queridos. E isso não é fácil, é uma luta constante. Eu estou vendo um monte de crentes aí, e eu me incluo nesses crentes. Eu vou receber o selo. Não estão vencendo a carne, não estão vencendo muito, muito menos o diabo. Qualquer coisinha que o diabo quer, eles fazem. E querem receber o selo. Tem um porém sobre esse selo. Olha só o que diz Deus. O selo, meu selo, o selo de Deus, jamais será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Se tem um cristão que é impuro, não vai receber o selo de Deus. Cobiçosos. Se tem um crente que não é impuro, mas é cobiçoso, não vai receber. Pessoas que cobiçam tudo de todos. Não só mulher, mas cobiçam marido, cobiçam carro, cobiçam casa, cobiçam status, cobiçam donos. Os cobiçosos não receberão o selo. Os amantes do mundo. Quem mais? Mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Essas mulheres não vão receber o selo de Deus. Nunca. O selo de Deus nunca será colocado na testa dessas mulheres. Todos os que querem receber o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. Livro Candidatos para o Céu, página 71. Eu preciso ser imaculado diante de Deus. Puro, santo. Queridos, eu e você, em outras palavras, precisamos ser referência espiritual. Não só por fora, mas por dentro. Eu preciso ter uma vida transformada. O meu caráter precisa ser moldado. E não é uma transformação da noite para o dia. É uma transformação longa, mas precisa acontecer. Algumas pessoas se desculpam. A nossa salvação, a nossa transformação é lenta. É lenta, mas ela precisa acontecer. Lembra da parábola? Como é que é? A parábola do reino dos céus. Tudo no reino dos céus nasce pequeno, mas cresce. Você nasceu uma vida pequena espiritual, mas tem que crescer. Seu caráter começou sujo, mas tem que limpar. Que seja pouquinho a cada dia, mas tem que limpar. Não importa quanto tempo o seu caráter vai demorar para ser limpo, mas ele precisa ser limpo. E é aos poucos, pouco a pouco, semelhança com Cristo no caráter. Caso contrário, eu e você não receberemos o selo de Deus. Queridos, ser selados pela eternidade é querer morar no céu de acordo com a vontade de Deus. Você almeja receber o selo de Deus? Almeja isso? A sua vida e a minha vida precisam ser selados. Sabe, o texto que nós lemos aqui de Apocalipse 7 mostra logo em seguida um quinto anjo.
Eu chamo esse quinto anjo, o anjo da misericórdia de Deus. Por que o anjo da misericórdia de Deus? Porque a Ellen White teve uma visão muito bonita em relação a esse quinto anjo. Ela relata na visão o seguinte, eu quero ler para você o que ela diz sobre esse quinto anjo. Ela diz assim: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e eu iria fazer aos 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e encobriria os seus anjos de tudo quanto se relacionava à terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhe afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos miraculosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por esses. Então, outro anjo recebeu a ordem para voar velozmente aos outros 4 anjos e mandar-lhe reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados da fonte com o selo do Deus vivo. Primeiro escrito, página 38. É o anjo da misericórdia. Porque Deus já tinha dado a ordem para que esses 4 anjos soltassem os ventos. E enquanto ele estava afrouxando as mãos para soltar os ventos, e não sabemos que ventos são guerras, são conflitos, Jesus olha para a terra e vê eu e você. Eu e você, exatamente. Você que está me ouvindo aí, ele viu você. E ele viu que você não tinha o selo de Deus. Ele viu que você não tinha recebido o selo de Deus e que precisava receber o selo. Então ele ergue a sua mão ferida na cruz do Calvário para o Pai e diz: Pai, tem misericórdia. Eu também morri por aqueles. E em misericórdia, Deus então manda um 5º anjo pedindo: segure mais um pouco, que eu vou descer lá na terra e vou selar o povo remanescente, Antônio Marco e toda a sua turma, em nome de Jesus. Queridos, você está ouvindo essa mensagem hoje de propósito. Deus mandou essa mensagem para você de propósito, porque se você não está de acordo com a vontade de Deus para receber o selo de Deus, ainda há tempo para você nessa noite. Deus quer selar você, mas ele não vai forçar a entrada. É você que tem que clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, coloca o selo em mim. Deus, eu quero mudar a minha vida. Deus, eu mexo com pornografia, me tira da pornografia. Deus, eu estou afundado nas drogas, me tira das drogas. Caso contrário, queridos, se não houver um clamor do seu coração, um pedido a Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia, o anjo de Deus não vai colocar o selo dele em você. E eu sei que estou pregando para pessoas que não têm sido justas na igreja, têm tomado partidos, e isso é errado diante de Deus. Você vai prestar conta para Deus e pode ser que uma das consequências seja o não selo de Deus na sua vida. Eu sei que tem gente que está transgredindo o sábado de Deus. Tem, infelizmente tem. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas esse pôr do sol em família tem me ajudado a abrir os olhos para a guarda do sábado. Se houve espaço para mim, tem espaço para você. Se houve salvação para mim nesse sentido, tem salvação para você. É hora de Deus restaurar o seu povo. Estamos vivendo no fim dos tempos. E a mensagem do selamento para a eternidade é: quem vai receber o selo de Deus? Você está apto para receber o selo de Deus? Será que eu estou apto para receber o selo de Deus? Eu não estou aqui para fazer acusações, estou aqui para fazer um alerta para você. Em nome de Jesus, filho, filha, você que está me escutando, você que vai me escutar mais para frente, em nome de Jesus, coloca a sua vida em ordem. Conversa com Deus, vê o que está precisando consertar na sua vida. O anjo de Deus já saiu para selar o povo de Deus, e de acordo com as profecias, em 1844. Era para o anjo ter soltado aquele vento em 1844, mas o povo remanescente ainda estava sem o selo de Deus. E desde 1844 para cá, o anjo de Deus está procurando homens, candidatos, homens e mulheres dignos de receber o selo de Deus. Ellen White, o último texto que eu vou ler para mim e para você nessa noite, diz assim: Oxalá o selo de Deus seja colocado em nós. Tomara que o selo de Deus seja colocado em nós. E ela diz assim: dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um dos filhos. Oxalá seja colocado em nossa fronte. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar o servo de Deus na sua fronte? Quem vai suportar isso? Já imaginou se seus olhos fossem abertos
nesse momento, e você visse o anjo de Deus passando sobre você e não colocando selo em você. Já parou para pensar nisso? Nessa possibilidade? Porque muitas pessoas não vão receber o selo de Deus. Porque estão fora da igreja? Não. Estão na igreja, mas estão vivendo uma vida torta com Deus. Não têm tido firmeza na verdade de Deus. E ela ainda diz, se os crentes, na verdade, não forem súbitos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, se nós não formos fiéis a Deus nos dias pacíficos, o que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos que adoram, que não adoram a imagem da besta, nem receberam na testa o seu sinal? Se nós não estamos sendo fiéis a Deus no tempo de paz, acha que vamos conseguir ser fiel a Deus no tempo de luta? Acha que vai? Não vai. Não vai, querido. Se no tempo do amor você não está buscando a Deus, no tempo de guerra dificilmente você olhará para ele. Pelo contrário, você vai acusá-lo pela guerra que está acontecendo e vai se afastar. E ela diz, não está longe esse tempo. Em vez de tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. E eu não sei como está a sua vida hoje com Jesus, mas eu sei como você pode deitar essa noite nos braços de Jesus e ter uma vida selada com o selo de Deus. Queridos, Deus está convidando você nessa noite para mudar de vida. Deus está chamando você para uma reforma. Deus está querendo quebrar você e fazer de você um vaso novo. Um vaso apto para receber o selo de Deus. Talvez seja coisas que eu nem falei aqui que está na sua vida e que precisa ser retirado. Por isso, nessa noite, você vai ouvir um louvor agora. Enquanto você ouça esse louvor, em nome de Jesus, permita que o anjo de Deus coloque o selo dele em você. Permita que ele restaure você, que ele prepare você para você receber o selo de Deus. Jovem, marido, esposa, filhos, em nome de Jesus. Você que é ancião, você que é líder, você que não está fazendo nada na igreja, dá uma reviravolta nessa sua história, que o Espírito Santo possa fazer uma revolução na sua história e que você seja um homem, uma mulher, cujo selo de Deus será colocado em sua testa. Que esse louvor alcance o seu coração junto com essa mensagem em nome de Jesus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Não. Para mim, Senhor, dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo no meu coração necessita novamente. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queridos, eu e você precisamos de uma transformação de Deus. Precisamos que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Precisamos que Ele faça uma mudança na nossa história. Precisamos que Ele nos restaure. Esse louvor que a Jéssica cantou agora nesse momento foi escolhido por Deus. Se você almeja uma transformação na sua vida, se você deseja isso, peça para Jesus todos os dias. Senhor, me transforma em uma mulher diferente, em um homem diferente. Me ajuda a ser um crente diferente. Rasga o seu coração diante de Deus de verdade. Para de viver essa mediocridade de cristianismo barato. Até agora eu e você brincamos de ser cristão, mas agora é hora de viver a verdade, de consolidar a verdade. Talvez você não tenha sido crente que Deus queria que você fosse no passado, mas Deus está dando oportunidade agora. Aproveita essa quarentena, aproveita esse isolamento e entre em comunhão com Deus. Leia livros, leia a Bíblia, leia livros de Espírito de Profecia, comentários. Rasga o seu coração, pega a Ele uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Peça a Ele, Senhor, coloque o teu selo em mim. Não me deixe para trás. Eu tenho certeza que essa é uma das orações que Deus vai ter prazer em atender na sua vida. Então, feche os seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Ó Pai querido, Deus eterno, meu amado Senhor Jesus, esse texto mexeu comigo, essa mensagem abalou a minha estrutura. Eu não sei se eu estou digno de receber esse selo nessa noite. E assim como eu, milhares de cristãos também, alguns estão me assistindo nesse momento. Alguns pregam, cantam, ensinam a palavra de Deus, podem ser que ganham almas para ti, e eles mesmos ficam para trás. Por isso, nessa noite, nós estamos clamando ao Senhor por um reavivamento na nossa história. Ajude-nos a reverenciar o teu santo sábado, Pai. Ajude-nos a ser pessoas justas, honestas. Ajude o nosso caráter a ser semelhante ao de Deus. Tira dos nossos lábios a mentira, a cobiça, ó Pai, do nosso interior, para que nós possamos estar dignos de receber esse selo. Transforma o teu povo, a tua igreja. Alguns vão ouvir essa mensagem e vão clamar, vão cair de joelhos, pedindo, Senhor, libertação do adultério, libertação da mentira, da fofoca. Outros vão ignorar, Senhor, mas em nome de Jesus, aqueles que com coração sincero rasgaram o coração diante do Senhor nessa noite e daqui por diante, que o Senhor, em nome de Jesus, possa atender esse clamor para que nós possamos ser salvos. Nós queremos fazer parte dos grupos que serão selados, daqueles que irão cantar o cântico do Cordeiro contigo no céu. Nós queremos fazer parte desse povo. Nós queremos ser aqueles que irão olhar para o céu e dizer com alegria no coração,
Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Ó Deus, perguntaram no passado quem é que vai ficar de pé. Aqui está o povo, em nome de Jesus, que receberá o selo e estará de pé por ocasião da tua volta. Em nome de Jesus, Pai querido, derrama, sopra o teu Espírito Santo em nossas vidas, para que ele possa conduzir os nossos passos essa semana, para que possamos ser homens e mulheres selados em poder do Espírito Santo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, filho. Que Deus alcance o seu coração. E que essa mensagem possa ter um lugar e produzir frutos para a eternidade na sua vida. Peço isso em nome de Jesus por mim e por você. Amém.